Olá, eu sou o professor Flávio Moito e neste vídeo nós vamos resolver um problema de grau de alavancagem operacional e financeira. Este vídeo faz parte de uma série de vídeos de alavancagem que a gente está resolvendo aqui no canal. Se você tem interesse por esse tema e por finanças e ainda não for inscrito no canal, se inscreva para acompanhar as nossas postagens. Vamos ler então aqui o enunciado do estudo de caso e ver o que ele está pedindo. Atualmente, a estrutura de capital de uma empresa industrial de pequeno porte é composta de R$ 500 mil de capital próprio e R$ 800 mil de capital de terceiros. A empresa paga juros anuais de R$ 200 mil. Então, a primeira informação que a gente tem aqui é a estrutura de capital e os juros anuais, que são de R$ 200 mil em cima desse capital de terceiros. O custo fixo anual é de R$ 300 mil. Segunda informação aqui, né? O preço de venda médio é de R$ 120 e o custo variável unitário de 60. Hoje a empresa vende 10 mil unidades por ano. Também é uma outra informação. Aí ele vai pedir, desconsiderando o efeito dos impostos. Então, é uma variável importante aqui, os impostos. Ele vai desconsiderar, nós vamos desconsiderar esse efeito do imposto. Qual imposto? O imposto de renda. E tomando como base os dados acima, pede-se A. O lucro operacional atual, B. O grau de alavancagem operacional, C. O lucro líquido anual e D. O grau de alavancagem financeira. A gente vai então resolver aqui esse problema, esse estudo de caso, seguindo essa ordem aqui. Começando então pelo lucro operacional atual. A gente tem aqui a nossa fórmula do lucro operacional, que a gente chama de LAGIR. LAGIR é igual a Q, que é a quantidade, vezes o preço de venda, que é PV, menos custo variável, que é o CV, menos custo fixo. Essa é a fórmula que nós estamos utilizando aqui nos nossos exemplos, tá bom? É dessa forma, com essa nomenclatura. Inclusive eu vou deixar aqui no card logo acima a indicação de um outro vídeo, se você quiser se aprofundar mais aqui no cálculo do LAGIR, tá ok? Quais informações que nós temos então? Nós temos a quantidade, que é 10 mil, preço de venda, que é 120, custo variável, que é 60, e o custo fixo, que é 300 mil. Vamos substituir na fórmula. Então vai ficar 10 mil vezes 120 menos 60, menos 300 mil. 120 menos 60 dá 60. Então vai ficar 10 mil vezes 60 menos 300 mil. 10 mil vezes 60 dá 600 mil. 600 mil menos 300 mil. O lucro operacional atual é de 300 mil reais. E com isso a gente resolve a nossa letra A. O lucro operacional atual é de 300 mil reais. E agora a gente vai calcular o quê? O grau de alavancagem operacional. Vamos então aqui para a nossa fórmula do cálculo do grau de alavancagem operacional. GAL é igual a variação percentual no LAGIR dividido por variação percentual nas vendas. Essa é a fórmula que a gente está usando. Eu vou indicar um outro vídeo, se você quiser aprofundar aqui no cálculo do GAL, tá? Que está aqui no card logo acima. A gente precisa então calcular, estimar uma variação nas vendas e ver o que vai acontecer com a variação no LAGIR, tá certo? Para a gente ter exatamente esses dois números para fazer o cálculo do grau de alavancagem operacional. A gente está usando essa tabelinha, como nos outros exemplos também, que a gente viu aqui nessa série de vídeos, onde a gente tem como valor de referência aqui a quantidade atual, que é 10 mil, e nós já calculamos o LAGIR para essa quantidade, que foi 300 mil. E aí vamos estimar aqui uma variação percentual de vendas. Eu posso estimar qualquer valor, mas eu vou estimar aqui 10% a mais. 10% a mais vai aumentar a quantidade de quanto? De 10 mil para 11 mil, né? 10% de 10 mil dá 1.000. O que vai acontecer então com o lucro operacional? Vai aumentar em 10%? Vai aumentar em mais de 10%? Menos de 10%? É isso que a gente quer calcular aqui, essa variação percentual no LAGIR a partir dessa variação nas vendas. Mas antes da gente calcular esse novo lucro operacional e essa variação percentual no LAGIR, eu gostaria de lhe pedir para você deixar o seu like, assim você nos ajuda a divulgar esse vídeo para mais gente, tá bom? Vamos voltar então aqui para a nossa fórmula do lucro operacional, agora para a quantidade de 11 mil. Vamos substituir os valores, vai dar 11 mil vezes 120 menos 60 menos 300 mil, 120 menos 60 dá 60 mil, dá 60, vezes 11 mil, dá 660 mil, 660 mil menos 300 mil, vai dar 360 mil. Então, o aumento de 10% nas vendas ocasionou um aumento do LAGIR de 300 mil para quanto? Para 360 mil. Isso aqui é um aumento percentual de quanto? Eu já sei aqui de cabeça que é 20%.
mas eu vou fazer aqui com a fórmula, porque pode, num outro exemplo que você vai resolver, não seja assim de forma tão direta. Variação percentual é igual ao novo menos o atual dividido pelo atual. Tudo isso multiplicado por 100 para encontrar já em percentual. O novo é 360 mil, o atual é 300 mil. Substituindo, então, a gente vai ter 360 menos 300 vezes 100 dividido por 300. 360 mil menos 300 dá 60 mil vezes 100 dividido por 300. Isso daqui vai dar 20%. Vai dar 20 e aqui já, o resultado já vai sair em percentual, 20%. Então, aumento percentual de 10% nas vendas vai gerar um aumento percentual de 20% no Lagi. Então, com esses dois números, a variação percentual nas vendas e a variação percentual no Lagi, nós encontramos o nosso grau de alavancagem operacional. Vamos substituir lá na fórmula. Nossa fórmula é variação no Lagi dividido por variação nas vendas. Variação no Lagi 20%, a partir de uma variação de 10% nas vendas. GAL, então, vai ser 20% dividido por 10%, GAL igual a 2. O que significa isso? Significa que para cada 1% de aumento nas vendas, eu aumento em 2% no Lagi, ou seja, eu aumento o dobro. Porém, se eu cair em 1% as vendas, também eu vou cair 2% no Lagi. Então, aqui tem um componente de risco associado a esse grau de alavancagem operacional. Quanto maior for esse grau de alavancagem operacional, maior vai ser o potencial de geração de lucro operacional. Porém, também maior vai ser o potencial de geração de prejuízo, tá certo? Então, é um componente de risco também. Com isso, a gente resolve a nossa letra B. Grau de alavancagem operacional, GAL igual a 2. Vamos calcular a nossa letra C, lucro líquido anual. Para a gente calcular esse lucro líquido anual, a gente tem que ficar atento a duas coisas aqui no enunciado do problema. A primeira coisa é em relação aos juros. Então, do lucro operacional, a gente vai tirar as despesas financeiras, que no caso aqui são juros, e os impostos. Só que também aqui a gente tem aqui no enunciado para desconsiderar o efeito do imposto. Qual é o imposto que ele está falando aqui? Ele está falando do imposto de renda, tá ok? Que ele é deduzido do lucro antes do imposto de renda. A gente vai desconsiderar esse efeito. Então a gente vai pegar para calcular o lucro líquido, a gente vai diminuir do lucro operacional os juros, tá bom? A gente vai usar esse esquema aqui para encontrar então o lucro líquido. É o Lagi, lucro operacional, menos os juros. A gente vai ter, então, após essa diminuição, o lucro líquido. Na situação atual, nós temos um Lagi de 300 mil, juros de 200 mil, a gente vai ter um lucro líquido de 100 mil. Muito simples, né? E aí a gente já responde aqui a nossa letra C, que vai ser exatamente 100 mil. Por fim, para a gente finalizar o nosso problema, o nosso estudo de caso, a gente vai calcular o grau de alavancagem financeira. Nós temos, então, a seguinte fórmula. Fórmula do grau de alavancagem financeira. GAF. GAF é igual a variação percentual no LL. LL é o lucro líquido, tá bom? Dividido por variação percentual no Lagi. Então a gente vai ter que variar o lucro líquido, o Lagi, para encontrar exatamente a variação no lucro líquido. A gente vai ter que ter essas duas variações. Vamos supor aqui então a variação de mais 20% no Lagi. Então mais 20% em cima de 300 mil, ele vai para 360 mil, tá? Os juros permanecem os mesmos e o lucro líquido vai passar a ser quanto? 360 mil menos 200 mil, 160 mil, ok? Então, uma variação percentual de 20% no Lagi vai significar uma variação de percentual do lucro líquido de quanto? O lucro líquido vai passar de 100 para 160, a 60% a mais, né? Mas a gente pode fazer o cálculo a partir das fórmulas que a gente estava fazendo anteriormente. Então, vai ser 160 mil menos 160, menos 100 mil, dividido por 100 mil, vezes 100. Isso daqui vai dar 60%. Então, a gente tem a variação já no Lagi, temos a variação no lucro líquido. Podemos encontrar o nosso grau de alavancagem financeira. Vamos aqui para nossa fórmula do GAF. Variação percentual no lucro líquido dividido por variação percentual no Lagi. Vai ser mais 60%. De 100 mil para 160 mil foi 60%. Variação percentual no Lagi, 20%. Vamos substituir, vai ficar 60 dividido por 20, 60% para mais, 20% para mais, vai dar GAF igual a 3. O que é que esse GAF significa? Significa se a gente aumentar em 1% o Lagi, a gente vai aumentar 3% no lucro líquido. Se tiver uma queda de 1% no Lagi, a gente vai ter uma queda de 3% no lucro líquido, ou seja, é a capacidade de gerar lucro líquido a partir de uma variação no Lagi. Isso se dá por conta da presença de capitais terceiros, ou seja, por conta do serviço da dívida, por conta do pagamento de juros. Além do
grau de alavancagem operacional e o grau de alavancagem financeira, nós temos também o grau de alavancagem total. Mas esse assunto, o grau de alavancagem total, é um assunto para um outro vídeo dessa série de vídeos de estudo de caso de alavancagem, que inclusive eu vou deixar no link aqui da descrição para você acompanhar essa série. Eu gostaria de lhe pedir, se você não for inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like. E também eu estou fazendo uma indicação aqui de um outro vídeo para você continuar o estudo desse tema. Muito obrigado por você ter ficado até o final e até a próxima.